Mas afinal, o Botafogo pode mesmo vencer o Real Madrid e conquistar o Intercontinental? Meus queridos, chegamos nessa reta final de temporada e o Botafogo, campeão da América, agora ainda tem compromisso para essa reta final do ano, né? Vai jogar até praticamente o Natal. Vai jogar agora o Intercontinental, aquele antigo Mundial, né? O antigo formato do Mundial que a gente tinha, né? Sofreu algumas mudanças e agora virou Intercontinental. O nosso querido campeão da Libertadores, né? Neste caso o Botafogo, agora tem que disputar uma partida a mais para conseguir, né, essa glória gigantesca que é você conquistar este título, né? O antigo Mundial, agora Intercontinental e tudo mais, vencer um europeu, né, que é a grande realidade. E o Botafogo agora ele vai ter esse caminho mais complicado. Vai enfrentar o Pachuca na próxima quarta-feira e caso avance ainda tem outro confronto antes de chegar no Real Madrid. E bem, nesse vídeo de hoje aqui eu quero fazer basicamente um resumo, né, uma análise quanto ao que pode ser este Intercontinental para a equipe do Botafogo. As adversidades que vai enfrentar, né, uma pequena análise quanto aos adversários realmente e no final responder, né, se vence o Real Madrid é todo esse absurdo mesmo. Bem, sem mais delongas, né, bora lá. O Botafogo, como eu já até me adiantei aqui, ele vai ter alguns confrontos antes de poder enfrentar o Real Madrid, né, na final do Intercontinental. Como eu disse, tem o Pachuca, né, na próxima quarta-feira, também conhecida como amanhã, né, se você estiver vendo esse vídeo aqui no dia que está sendo publicado, às 2 da tarde. Caso vença o Pachuca, eu não vou entrar nos méritos da equipe mexicana no decorrer do vídeo, irá enfrentar no próximo sábado, às 2 horas, né, da tarde também, o Al-Ahly, aquela equipe egípcia, né, que nós brasileiros conhecemos muito bem, né, e é praticamente uma figurinha carimbada dos mundiais. E caso vença o Al-Ahly, né, nesse cenário já muito hipotético que eu tô criando aqui, enfrentaria na final do Super Mundial, né, lá no Catar, o Real Madrid na quarta-feira, né, dia 18, às 2 horas também da tarde. Meus queridos, com esses confrontos, né, estabelecidos, agora é muito bom eu falar dos adversários em si que o Botafogo ele pode enfrentar. Bem, é muito bom já deixar aqui claro que o Botafogo ele é melhor que qualquer um que ele venha enfrentar, tirando o Real Madrid, porque, pô, Real Madrid é o Real Madrid com total respeito ao Botafogo. Gente, o Pachuca ele é o campeão da Conca Champions, né, basicamente o equivalente da Libertadores para a América do Norte e também América Central e por aí vai. E o que acontece com o Pachuca? Foi um elenco muito forte nessa conquista da Conca Champions, jogou muita bola e mereceu ser campeão. Porém, isso aí já faz um tempinho, né? A Conca Champions, ela seria aquele formato anterior, por exemplo, da Libertadores, em que acaba na metade do ano. E bem, o Pachuca ele se sagrou campeão no meio do ano. Em 6 meses, muita coisa muda no futebol, e assim mudou o Pachuca. Mudou muita coisa do elenco. Embora tenha uma boa base, né, daquele time que bateu o campeão da Conca Champions, já teve algumas modificações, e o próprio Pachuca, ele ficou em 15º na fase apertura do Campeonato Mexicano. Pra quem não sabe, né, o Campeonato Mexicano ele é muito semelhante ao Campeonato Argentino, que a gente tem aqui, né, ele vai ter 2 fases, abertura e clausura, e na apertura, né, os principais colocados, né, se eu não me engano, os 8 primeiros colocados, eles classificam para a fase clausura, e o Pachuca ficou em 15º, um desempenho extremamente abaixo, ainda mais porque era um time campeão de Conca Champions. Então, bem, não é lá aquele elenco muito bom, não é um time que chega na melhor fase, né, como eu disse, 6 meses da última conquista, e por conta disso, eu acho que o Botafogo ele consegue passar com certa tranquilidade do Pachuca. E a gente ainda tem algumas questões, né, mais graves relacionadas ao Botafogo que eu vou comentar no decorrer do vídeo. Mas no campo, na bola, o Botafogo ele é infinitamente melhor que esse Pachuca e, na minha opinião, favoritaço para passar dessa que seria umas quartas de final, né, mais ou menos desse Intercontinental. Caso realmente o Botafogo ele avance, ele irá enfrentar o Al-Ahly, né, do Egito, aquele time que eu já falei que é muito tradicional. Muitos brasileiros já enfrentaram ele quando jogavam o Mundial, Palmeiras, Corinthians, o Fluminense mais recentemente e por aí vai. E, gente, mesma coisa, o futebol brasileiro, ele ainda é melhor que o futebol egípcio, embora, né, o Al-Ahly seja o maior clube da África. É um time com muita tradição e tem sim bom elenco. Porém, geralmente, né, acaba perdendo para os times brasileiros e eu acho que aqui não seria diferente. Eu também acho que o Botafogo ele é muito mais time que o Al-Ahly, né? Uma equipe que eu acompanho bem menos que o Pachuca, por exemplo, então eu tenho até que menos coisa para comentar. Porém, é um fato, o futebol brasileiro ele é melhor que o futebol egípcio e por conta disso o Botafogo ele seria favorito num eventual confronto. E aí, para falar de Real Madrid, eu vou falar mais no final realmente, né? Eu vou fazer essa pausa aqui para falar sobre as principais questões, os principais problemas que o Botafogo ele vai ter nesse Mundial. E eu acho que tudo vai girar em torno de um ponto central: cansaço. Gente, o Botafogo ele teve um dos maiores calendários do futebol brasileiro que a gente viu nos últimos anos. Pode terminar a temporada com 84 jogos, se eu não me engano. Por quê? O Botafogo disputou Copa do Brasil, que acabou sendo eliminado cedo, por conta disso vai ter menos jogos, né? Brasileirão, 38 rodadas. Chegou até a final da Libertadores, vindo da pré. Ou seja, já disputou muitas partidas. Ainda teve estadual e depois a Copa Rio, se eu não me engano.
Gente, o cansaço físico do Botafogo, ele é evidente, é quase que palpável. Você vê que o time, mesmo se mantendo muito bem fisicamente durante toda a temporada, e isso aqui foi um ponto que eu sempre valorizei muito da equipe do Botafogo, porque o Botafogo ele sempre conseguiu ser imponente em suas partidas, esse jogo imponente muito físico, que realmente saltava os olhos durante toda a temporada, o que aqui no Brasil é muito raro de se ver por conta desse calendário louco que a gente tem. E na reta final agora a gente já vem percebendo um Botafogo mais cansado, um Botafogo que não consegue impor seu estilo durante os 90 minutos como fazia, por exemplo, lá em agosto, lá em setembro. É um time que ele tá cansando, é um time que não tá aguentando mais. Você vê os jogadores, por exemplo, reclamando. Você tem aqueles analistas, né, aqueles dubladores que fazem uma análise quanto às conversas dos jogadores nas partidas e por aí vai. E você vê que os jogadores do Botafogo, eles reclamam. Você teve uma entrevista recente, né? Não entrevista, né? Uma leitura labial recente do Igor Jesus, em que ele reclama justamente disso. Dos caras não terem basicamente tempo para descansar, para respirar, para regenerar. E eu acho que essa questão física pode bater muito no Botafogo. Por quê? Porque os seus dois adversários estão completamente frescos. Como eu disse, o Pachuca ele terminou a temporada basicamente no meio do ano, porque ganhou a Conca Champions, ficou em 15º, né, no Campeonato Mexicano e desde então não joga praticamente. Já a questão do Al-Ahly, né, a temporada lá segue o modelo europeu, então também ainda tá tendo alguns jogos, porém, cara, num nível muito abaixo, com um calendário muito mais folgado quando comparado ao calendário brasileiro. E como eu disse, eu acho que no campo, na bola, o Botafogo ele é muito melhor que o Pachuca e que o Al-Ahly, porém, não são equipes que você pode jogar pra merda, não são equipes de nível de Série B, por exemplo. São boas equipes, brigariam aqui se estivessem no cenário do futebol brasileiro. São equipes decentes, são equipes competentes. Então, eu acho que com esse decréscimo físico do Botafogo, aliado a essa questão física melhor, tanto do Pachuca quanto do Al-Ahly, eu acho que eles podem equilibrar muito bem as partidas. Embora, na minha opinião, eu ainda acho que o Botafogo ele consegue passar de ambas. Porém, essa questão física, eu acho que é algo que vai agravar muito. Porque agora, diferentemente dos anos anteriores, né, o time sul-americano ele tem que jogar uma partida a mais e ainda assim vai enfrentar um adversário que é complicado, embora eu ainda julgue o Botafogo como melhor. Então, para chegar na final, o Botafogo ele vai ter um caminho, ele vai ter uma estrada muito complicada de se andar, muito complicada de se traçar, muito por conta desse calendário absurdo que ele teve durante todo o ano e não teve descanso. Gente, o Botafogo ele tá tendo finais desde a terça passada, quando jogou contra o Palmeiras, depois veio a final da Libertadores, depois teve o Internacional e o São Paulo para fechar o Campeonato Brasileiro, e aí 3 dias depois tiveram que ir para outro continente para jogar contra o Pachuca, depois, 3 dias depois novamente, vai jogar contra o Al-Ahly caso se classifique, e posteriormente, 4 dias depois, vai jogar contra o Real Madrid. Não tem descanso, os caras não conseguem se recuperar, pô. E não é só o time titular, os 11 iniciais do Botafogo que estão cansados, é todo o elenco. Porque o Arthur Jorge faz muito essa rotação. E deu certo pra temporada comum, pra temporada normal, pra temporada corrida. Porém, agora com o Intercontinental, que é um extra mais ou menos, o buraco é mais embaixo. Então, no geral, eu acho que esse aí vai ser o principal problema do Botafogo. Porque ele é melhor que todos os adversários, com exceção do Real Madrid, que ele vai vir a enfrentar. Porém, na questão física, ele chega muito abaixo em relação a todos. E aí, projetando uma eventual final, um Real Madrid e Botafogo. Gente, fala mais do Real Madrid aqui, né? Porque o Botafogo a gente sabe muito bem a situação. É um time que não vive a melhor das fases, né? Vem vivendo um período de instabilidade, com muitas lesões e com poucos jogadores conseguindo desempenhar. Como é o principal exemplo do Mbappé, né? Que vem sendo extremamente criticado pela mídia espanhola e com razão, porque não tá entregando nem 10% daquilo que esperava-se dele para essa temporada. Tem jogadores que estão voltando, né? O Vinícius Júnior e o Rodrigo voltaram nesta terça-feira em que eu estou gravando esse vídeo, né? Para a partida contra a Atalanta. E naturalmente, né? Estão voltando a pegar esse ritmo de jogo. E daqui pouquíssimo tempo, daqui uma semana, né? Já vão ter que estar lá no Catar para jogar o Intercontinental. Bem, o Real Madrid ele não vem na melhor das fases. O Real Madrid ele está mais acessível agora do que aquele Real Madrid que foi campeão da Champions no meio do ano. Isso é um fato. O Real Madrid está oscilando. Porém, é o Real Madrid. O buraco ele ainda é muito embaixo. E o Botafogo ele chegaria completamente esfarelado para essa final por conta de toda a questão física que eu já discorri durante esse vídeo. É muito complicado. Como sempre foi todos os anos para o sul-americano ele vencer o europeu. A última vez que aconteceu foi em 2012 com o Corinthians que conseguiu vencer aquele Chelsea. Eu acho que é impossível o Botafogo ele vencer o Real Madrid, como eu achava anos passados, por exemplo, o Fluminense, né, justamente em 2023 contra o Manchester City. Eu não acho. Eu acho mais viável do que esse fusão que eu acabei de citar. Porque o Botafogo ele joga um estilo de jogo, né, tem também um treinador europeu, tem toda essa questão, a adaptação é mais comum, os caras eles se conhecem um pouquinho mais, né, com essas estratégias e por aí vai. Porém, ainda é um buraco muito embaixo.
O Real Madrid também não vai chegar às mil maravilhas físicas, né? Como eu disse, tá sofrendo com muita lesão e o calendário europeu também tá muito inchado. Os caras estão reclamando bastante disso, né? Talvez vire um protesto daqui pra frente. Porém, o buraco ainda continua sendo muito embaixo. Ainda é o Real Madrid, amigo. E eu acho que o Botafogo só teria vida fácil se fosse, sei lá, o sub-20 do Real, porque os caras estariam cagando pra esse torneio. É muito complicado. No eventual final é óbvio, é evidente que o Real Madrid seria favorito e o Botafogo vencer seria uma zebra. Porém, eu acho acessível ainda. Eu daria um 80-20 pro Real Madrid, porém 20% para um time brasileiro é bastante considerando esses últimos anos. Eu acho que o Botafogo ele teria uma mínima chance de trocar, porém tem que ver como que o time ele vai chegar fisicamente e se ele vai chegar, porque isso aí também é um ponto importantíssimo. No resumo, eu acho que este Intercontinental para o Botafogo ele tem um peso sim, porque pô, a primeira competição mundial realmente que o Botafogo ele vai estar disputando com esse formato. E sim, vale a pena disputar, é importante para a instituição e por aí vai. E eu acho que o Botafogo ele tem totais condições de chegar na final. Porém, como eu disse, aquela questão física eu acho que vai cobrar bastante da equipe alvinegra. E se chegar, vai chegar completamente moído para uma final contra o Real Madrid. Acho muito complicado vencer, assim como eu achava muito complicado todos os brasileiros que chegaram nas finais de Mundial e agora Intercontinental durante os últimos anos. Sim, é muito complicado. Isso aí não é novidade pra ninguém, eu não tô falando nada assim extraordinário. Porém, ainda acho que o Botafogo, ele pode se permitir a sonhar. Botafoguense, permita-se. Vai que é o dia de vocês. Assim como 2024 está sendo o ano de vocês, o ano da vida do Botafoguense e do Botafogo, vai que ele é fechado com chave de ouro. A possibilidade, ela existe. Como eu disse, muito pequena e muito complicada. Tem que ir passo a passo, jogo a jogo, porque vão ser partidas complicadas contra a Pachuca e contra o Ali por conta dos motivos que eu já disse. Porém, dá pra sonhar. Não vou impedir ninguém deste direito. Mas é claro, tem que ter muita realidade e saber que é muito complicada essa missão. E que mais do que nunca, o objetivo da temporada do Botafogo já foi concluído, que era a Libertadores do Brasileiro. Já exorcizou de vez e já tá expurgado o fantasma de 2023. E tudo que vier a partir de agora é lucro. O objetivo da temporada foi concluído. Não peçam cabeça de ninguém, não fiquem putos com ninguém por conta do Botafogo não vencer o Intercontinental, porque é uma loucura muito maior para nós sul-americanos. Então, no geral, é isso realmente. Pezinho no chão, joga jogo e se permita sonhar. Então, não mais é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Não mais é isso e até o vídeo de amanhã.